Olá pessoal, quero compartilhar com vocês um pouco da minha meditação de hoje. Eu já há alguns dias tenho orado a respeito de toda essa situação que o mundo vive, essa pandemia, esse vírus, essas coisas, e tenho buscado de Deus uma resposta. E como eu sei que Deus tem resposta para todas as coisas, hoje me veio essa palavra aí que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, o versículo 20. Vamos ler aí o texto. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Decápole, que o texto fala, se refere a uma região de 10 cidades, que para mim, na minha meditação de hoje, ela denota o globo, o mundo, as cidades, o todo, tá certo? A palavra todos, né? Eu quero ressaltar, porque na verdade nem todos de fato se maravilharam com o ocorrido, com a libertação daquele homem gadareno. Você sabe que esse texto, ele fala a respeito da libertação do gadareno que vivia em cemitérios, que vivia ali preso, acorrentado, era um louco. E Jesus então foi lá e o libertou de uma legião de demônios. E esses demônios então foram para um grupo de porcos e eles foram lançados no precipício e esses porcos morreram. O grupo que não aceitou, que não gostou dessa circunstância de que os porcos morreram, foram contra Jesus e o expulsaram da cidade. Então eu não posso afirmar que todos se maravilharam. Todos se maravilharam é uma força de expressão. E aí o que a gente pode notar nisso aí, na verdade, são pessoas de visão diferente, de ângulo visionário diferente e até de perspectiva de vida diferente e de uma visão espiritual diferente. Aqueles homens que reclamaram e que expulsaram Jesus por causa da morte dos porcos, eles estavam realmente preocupados com aquilo que era deles, com a riqueza, com a ganância, com o dinheiro. Lembrando que essa região de Decápolis, a região das 10 cidades, era uma região altamente pagã, gentílica. Haja visto pela situação de ter porcos, né? Porque se fosse uma região hebreia, não haveria porcos, porque os hebreus não comiam porcos. Aqui são duas visões, dos que foram a favor da libertação daquele homem e dos que foram contra. Os que foram contra foi porque eles estavam com a sua visão no material, na visão humana, na visão da riqueza, na visão do prejuízo que eles haviam tomado. Enquanto outros se maravilhavam daquilo que Cristo havia feito na vida daquele homem que estava com a vida totalmente perdida. Para a sociedade, aquele homem não tinha mais valor. E aí, para esse outro grupo, a visão, na verdade, era Cristo. Trazendo então para essa nossa realidade hoje, o que é que esse texto tem a ver com o que nós estamos vivendo agora no mundo? Na verdade é porque alguns estão olhando para a circunstância, olhando para a sua ganância, para a sua riqueza, para o seu lucro, enquanto outros estão olhando para Cristo, para as maravilhas de Cristo, olhando para o que Deus está fazendo nessa geração. Muitos estão olhando para o vírus, para que a imprensa diz, para que os políticos estão dizendo, mas não estão atentando para o que Deus diz, para o que Deus está fazendo e qual é o propósito disso tudo. Porque nada nessa vida acontece sem um propósito. E nessa meditação eu quero te convidar a olhar para Cristo e não olhar para os porcos. Os porcos aqui, na verdade, não se refere tão somente aos prejuízos, ou aos lucros, ou às riquezas, mas se refere às politicagens gentílicas, feitas nos porões da política, politicagem feita em cima de uma circunstância que eu acredito muito que Deus tem todo o controle. E são politicagens obscuras, para não dizer satânicas, dentro de um contexto muito humano, de uma visão muito humana e não de uma visão de Cristo. Então eu quero te convidar a olhar para Cristo, para as maravilhas de Cristo e não para os porcos. E eu quero dizer o seguinte, a política
ela é algo maravilhoso, lindo. A política no tocante às políticas públicas, aquilo que se refere ao contexto realmente legal da política. Já os políticos, claro, não generalizando todos, alguns são porcos. E alguns olham para os porcos. Vamos olhar para Cristo. Não vamos olhar para o que a imprensa está dizendo, para o que os políticos estão dizendo, mas olhar para Cristo, para o propósito de Cristo. Vamos entender o que é que Deus está fazendo nesses dias e firmar a nossa fé nesse Deus forte e poderoso. E eu espero que essa palavra tenha falado no teu coração, como falou comigo, e eu vou olhar para Cristo. Um forte abraço, Deus abençoe.